A arca no templo. Um dos 7 varões que assistem diante do trono voou com certeza e me disse, com destreza, e me disse: tenho ordem de levar-lhe ao templo do tabernáculo do testemunho original. Chegamos e ao entrarmos no fundo do templo, vi a arca resplandecente, seu véu ou cobertura sobre um carro de querubins. 1 Crônicas 28:18. Era a arca modelo original, que será vista na terra após a batalha de Miguel, que será colocada no templo de Ezequiel, na terra, Ezequiel 43, do 1 ao 5. Muitos dos pregadores que tenho ouvido simbolizam as verdades típicas do Antigo Testamento, seguem simbolizando até chegarem a Apocalipse. Em Apocalipse, continuam simbolizando todas as coisas, enquanto o livro apresenta a realidade dos tipos. Não podemos entrar aí. O templo do tabernáculo é móvel, será transportado para Jerusalém terrena, juntamente com o trono do Cordeiro. Ezequiel 43, do 1 ao 7. Na cidade permanecerá o trono do Pai, até que o Filho reine na terra. O início do seu reino será marcado pela 7ª trombeta, Apocalipse 11:15. Então será plantado o trigo e no fim do reino o joio será colhido. Assim, do mesmo modo, os peixes maus serão separados, como os cabritos das ovelhas. O templo do tabernáculo é santíssimo. Mesmo no céu há tipos de realidade. Os castiçais, o rio, o fogo são tipos. A arca é Cristo, mas há o modelo original no céu. A arca do templo será trazida à terra. O rei será sempre Cristo, entre a Nova Jerusalém e a terra, por todo o tempo de seu reino, até os dias da sujeição do Filho. 1 Coríntios 15, 26, 28. Disse o varão: sempre haverá tipos no céu? Perguntou Ângelo. Não, Ângelo. À medida que as profecias forem se cumprindo, os tipos deixam de existir no céu como os tipos e passam a ser memorial, respondeu o anjo. A arca é Cristo, considerou o Ângelo. Em Hebreus, o altar de incenso está no lugar santíssimo, junto com a arca, e não podemos compreender esta aparente contradição. Observe bem, Ângelo. O apóstolo não errou, conhecia bem o texto sagrado. Desde os dias de Zorobabel, o templo viveu sem a arca que foi destruída. Nos dias do cativeiro, o Senhor mesmo quis que assim ocorresse. Com a ausência da arca, o altar do incenso passou a assumir a importância da arca. As pessoas juravam pelo altar, porque em seus dias o altar de ouro era a peça mais importante. Nos dias do templo de Herodes, o altar passou ao lugar da arca. No Santíssimo Lugar, a ausência da arca é profética e nos desperta para uma verdade jamais vista. A arca era Cristo. Havia sido retirada a glória nos dias da visão de Ezequiel. Outro templo foi mostrado. O templo de Salomão foi considerado obsoleto. Um novo sacerdócio foi profetizado, seguindo a ordem de Zadok. Tudo terá que mudar. Quando a arca chegou, Ângelo, e foi encarnada, não poderia haver outra no Santíssimo Lugar. Ah, como? Seria rejeitada? Indagou Ângelo. A arca foi rejeitada pelos sumos sacerdotes, pelos levitas, somente João a reconheceu. A arca esteve no templo, no pórtico de Salomão, andou nos átrios, fez limpeza 2 vezes no santuário, mas diante do mesmo templo foi julgada e condenada. O véu protestou de alto a baixo. A arca estava em pessoa na terra. Quando nos dias do sacerdócio de Anás e Caifás, o altar era a principal peça do templo,
Muitas vezes Gabriel esteve ali, Lucas 1, 5 a 11. Por isto que o apóstolo escreveu que a arca e o altar ocuparam o mesmo lugar, mas não simultaneamente, nunca. Hebreus 9, do 1 ao 4. Sabemos que, segundo as referências cronológicas gerais da Arca do Testemunho, temos a ordem de construção, Ezequiel 25, 10 a 22. Seu objetivo e a sua construção, Números 3, 7, 3, 9, Números 10, 33. Em Cádiz, Números 14, do 9 ao 15. Na passagem do Jordão, Josué 3, 5 a 8. Em Jericó, Isaías 6. Em Ai, Josué 7, do 2 ao 5. Em Siló, 1 Samuel 1, 1 a 3, 4, do 4 ao 5. Sua tomada em Ebenezer considerava Ângelo, quando ele interrompeu o anjo. Permita-me, Ângelo. Veja que tens bastante entendimento sobre o assunto, mas já que estás em Suá, quero te fazer lembrar que era uma profecia messiânica, da qual profetizou Jacó, que quando viesse de Siló, se congregariam a ele os povos. Gênesis 49, 10. A congregação dos povos somente seria possível se viesse de Siló. De que estás falando, ó varão de Deus? Interrompeu Ângelo. Me refiro à vinda da arca Siló para Ebenezer. Sua vinda de Siló a Ebenezer, com a sua subsequente tomada, tem alguma coisa relacionada às palavras de Jacó? Claro que sim. Se a arca não tivesse saído de Siló, nos dias de Eli, Ofni e Finéias nunca teriam sido mortos. Dagon nunca seria vencido dentro de seu domicílio, e Davi jamais haveria trazido a arca para o seu tabernáculo, aberto à congregação dos gentios. Atos 15, 15 e 16. Eufórico, explicou o varão. Entendo o texto. Subsiste da presa, meu filho. Fala de sua ressurreição, Ângelo. Sim, de sua descida e subida, se expressou o Ângelo. Como, Ângelo? Sim, como disseste. Observe bem, a arca no deserto é Cristo dirigindo o nosso caminho, e também Cristo encarnado dirigido pela nuvem que é o Espírito Santo. Claro que sim, Ângelo. A arca em Gilgal é Cristo, as primícias da ressurreição. Continue, Ângelo. Em Siló é Cristo na glória com o Pai. Trazê-la de Siló pensando que ela salvaria Israel das mãos dos filisteus foi o mesmo que pensaram os discípulos de Jesus, que ele os livraria do poder romano. Lucas 24, 21. O local da derrota foi Ebenezer, que é o Calvário. Saltava Ângelo. João 17, 1 ao 4, Filipenses 2, 5 ao 8, João 1, 1 ao 4. Deixe-me dizer algo, fale, meu amigo. A arca em Asdod é Cristo, subestimado no Hades. Nestas condições, triunfou na casa do inimigo. 1 Samuel 5, 9. Por Dagon sobre a arca é a tentativa da corrupção em tragá-lo. É o poder das trevas querendo cobri-lo, mas significa também que Deus luta sozinho, se defende e toca a cabeça do inimigo. Gênesis 3,15, Atos 2, 24, 3, 2. Retrucou o Ângelo. A corrupção não pode tocá-lo? Não teve poder sobre ele. Disse Anjo. Estávamos eufóricos no meio dos anjos, caminhávamos e transportávamos. Era levado enquanto o anjo voava. Entendi que, aparentemente, às vezes Deus se deixa vencer para que seja conduzido ao mais profundo segredo do inimigo,
a fim de vencê-lo ali. Quando a arca permaneceu no meio deles, foi uma maldição. É Cristo anunciando sua vitória aos espíritos em prisão, disse Ângelo. E a arca não pode sair vazia? Não foi assim que disseram os sacerdotes? Replicou o anjo. Sim, aquele que desceu às partes mais baixas da terra é o mesmo que subiu, levando cativo o cativeiro, disse Ângelo. Ouro, ouro, com muito ouro. A palavra não voltou vazia, por seu próprio poder saiu do Hades e se levantou até Bet-Semes, parou nas pedras. A vida foi devolvida na sepultura. 1 Samuel 6,14. Em Bet-Semes, as lições são o requerimento de santificação. Tentar bisbilhotar é pecado no corpo. Ele, o nosso Senhor, requer o discernimento no corpo de Cristo. Não somos vazios do corpo, temos a unção do Santo. Se expressou serenamente o anjo. Por outro lado, aproximar-se para entender as coisas a respeito do Senhor com a mente natural e carnal é morte certa. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muitos anos. 1 Samuel 7:2, 1 Crônicas 7:7 a 14. A arca Kiriat Jearim traz lições à liderança. Governar sempre a presença de Cristo, como Saul, é derrotar-se a si mesmo. Nenhum governo pode ter sucesso e memória eterna sem a presença de Cristo. João 15:5. Por outro prisma, não podemos continuar admitindo a condução de Cristo pelos ministros de qualquer maneira, rejeitando a vara, os ministérios, e recrutando bois e recusando a palavra da verdade. Deus valoriza e está comprometido com os métodos da palavra. Boi é boi, coatia é coatia, levita marcha, boi tropeça. Da casa de Kiriat Jearim, a casa de Obed-Edom, temos a revelação de que é possível que a casa de um gentil se torne um lugar santíssimo, exclamou Ângelo. Aleluia, disse o anjo. A arca tinha que vir de Siló, da casa de Obed-Edom, a Jerusalém, de sua obra e ministério público, a cidade do repouso, a Nova Jerusalém. Veio em vitória, Davi se despediu, Cristo, desnudado, e sua intimidade foi revelada aos seus discípulos. O sacerdote tirou o éfode. A obra estava consumada e todos aqueles que o censuraram, como Micael e Judas, não puderam vê-lo em glória eterna. A arca voltou aos 24 turnos de anciãos, com suas harpas e coroas de rei, e seus vestidos e capas de sacerdotes. A arca teve repouso por um tempo, mas será vista outra vez na terra pelos homens. Verão que o véu foi rasgado e que não o buscaram, porque não o desejaram. Então virá de Siló, e se congregarão a ele os povos, o reino começará. Apocalipse 11, 15 a 19. Gênesis 49, 9 e 10. Literalmente, a casa do espírito da profecia. Insisti com os dois anjos para que entrássemos no templo. Vamos, dizia, vamos entrar no templo. Você está preparado para entrar ali? Perguntou o enviado. Aquelas portas trazem visões da consumação futura. O que verás ali são as profecias já planejadas. O espírito da profecia se move aí. Apocalipse 22, 6. Quando você está no templo do tabernáculo, encontra-se na dimensão futura da eternidade, onde os dias fazem parte do tempo das profecias que ainda não se cumpriram. Sim, quero conhecer como se move o espírito da profecia. Afoito Ângelo tomou a dianteira. Espere um pouco.
Saiba que somente vai entrar aí porque já tenho ordem a respeito, recebidas do Todo-Poderoso. Se não a tivesse, não poderias entrar aí. Vamos. Por que estás pensativo? Vamos, empurrou-me, enviado. O anjo elevou-se e as portas se abriram. Foi tomado como por um vento que me sugou do lugar onde eu estava e me vi depois das portas. Paramos na parte final da grande tribulação terrena. O anticristo estava ativo na terra. Tive a ideia de quando e como as duas testemunhas vão realizar seu ministério. Estava ali naquele ambiente de guerra, ódio e blasfêmia no mundo. O nome de Jerusalém havia sido mudado outra vez para Sodoma. Apocalipse 11:8. Outros a chamavam de Egito. Havia estátuas do anticristo por toda a cidade e o sacrifício do templo construído por ordem do grande Messias da terra havia sido cortado. Apocalipse 13. Via sacerdotes chorarem, como descreveu o profeta Joel no capítulo 1. O medo tomou conta dos homens, por pavor e trevas cobriam algumas partes. Vi por um curto espaço de tempo o encontro entre o falso profeta do anticristo, e as duas testemunhas. Que vem fazer aqui? Quem são vocês? Queremos falar com o primeiro-ministro do Império Mundial, disse as duas testemunhas, o mesmo IMC. Já lhes dissemos que não temos mais esta sigla INC, Império Mundial de Cristo. Agora nos chamamos IMA, Império Mundial do Anticristo, disse o porta-voz irado. Sim, é verdade. Agora ele mudou seu nome de Cristo para Anticristo. Esta é a verdade sobre o seu império mundial, disseram as duas oliveiras. Senhores oliveiras, vamos nos aproximando da grande sala do falso profeta, o primeiro-ministro, a quem vocês chamam a besta da terra. Nós ouvimos a vossa pregação na praça nesta manhã, disseram os seguranças do porta-voz. Chegamos à entrada da sala de reunião solene, milhares o serviam. Tudo era moderno e alguns objetos flutuavam, outros se moviam, lâmpadas acendiam ao simples caminhar do falso profeta. A sala era ouro puro, tudo era místico e os feiticeiros eram os serventes. Altares em direção ao mar Mediterrâneo. Havia um corredor com imagens de deuses orientais e ocidentais de todos os tempos. Por detrás das portas estava falando a um circuito fechado e internacional. O primeiro-ministro ordenava em vários idiomas, via satélites e a espíritos malignos. O primeiro-ministro tinha uma capacidade diplomática fora do comum. Tinha poder para realizar milagres e prodígios diante de multidões. Demônios estavam a seu serviço. Na dimensão em que estava, podia ver claramente os demônios aos milhares movendo-se no palácio. Segundo a ordem do falso profeta, se moviam exércitos, serviços de espionagens, secretarias executivas, e os próprios demônios estavam a seu serviço. Todas as músicas eram adoração direta e aberta ao anticristo e ao dragão. Chegamos à sala quando estava terminando de falar em cadeia mundial. Temos outras inaugurações, novos modelos estão sendo criados. A estátua vai falar, exortava o primeiro-ministro, quando chegaram as duas testemunhas. A passos largos, as duas oliveiras chegaram e o porta-voz anunciou-os, inclinando-se perante a segunda besta, o primeiro-ministro. Meu senhor, aqui estão as duas oliveiras, a quem tanto desejavas ver. Não temos muito tempo, senhores, disseram as duas oliveiras. Ah, seus oliveiras!
Temos notícia de que vocês têm perturbado a boa ordem mundial internacional com os vossos discursos. Ouvi a respeito dos vossos discursos contra o grande rei. Por causa de vocês, temos perdido a nossa coligação maior, Israel. O que pretendem, senhores? Enfurecido, gritava a voz endemoniada e afeminada do primeiro-ministro. Nós estamos aqui para desfazer vossas obras e pouco tempo lhes resta. Então somente saibam que a ti, ao teu grande rei e ao dragão que está no mar, não lhes falta mais do que 3 anos de governo. Brevemente verão a manifestação do Filho do Homem e seu nome escrito na coxa direita, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aparecer no céu com grande poder e majestade, e tu e o Anticristo serão lançados vivos no lago de fogo, assim como o dragão foi vencido e lançado do céu por Miguel. Não nos fale neste nome, gritou o primeiro-ministro. Este Miguel os lançará vivos no lago de fogo. Basta, interrompeu o falso profeta. Como sabem dessas coisas? Indagou o porta-voz. Nós somos enviados do Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai, que reina e que criou todas as coisas por seu poder. Ele tem como nome Rei dos Reis e virá para reinar sobre a terra. Vocês verão quem é o Rei dos Reis. Ele nos deu as chaves do reino. Essas chaves estiveram com a igreja na terra durante o tempo da graça. Agora nos foram dadas para ministrarmos neste tempo. Cale-se e respeite ao soberano. Os seguranças foram se encaminhando para os tocarem. Não lhes toque, eu tenho poder suficiente para destruí-los daqui. Eles disseram que tem poder? Pois vejam, um grande estrondo. Vimos quando o falso profeta fez descer fogo de cima para baixo. As luzes se apagaram, houve espanto e todos ficaram perplexos na sala e exclamaram, grande Senhor, e se inclinaram e adoraram a besta. O poder do diabo está concentrado em vossas mãos, exclamou uma das testemunhas, caminhando com autoridade sobre a sala. Estavam juntos em pé. Neste momento, correram os guardiões do primeiro-ministro. Parem, eu sei me defender, disse o falso profeta. Satanás está julgado, clamou a outra testemunha em meio à tensão estabelecida. Nós estamos aqui para fazer o mundo e Israel crerem que o Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai, reina. Neste instante, os 2 senhores oliveiras levantaram as mãos e saiu fogo de suas bocas sobre o trono da besta da terra e todos caíram aterrorizados. Um deles tomou a palavra nestes momentos e disse: a força do Todo-Poderoso El Shaddai nos levantou para esta obra, para esta hora, dia e mês. Nós temos a chave do céu para abrir e fechar. Nós somos as 2 testemunhas do Todo-Poderoso El Shaddai. Aqueles que nos ouvem saberão que somente há um Deus no céu. Temei-o e dai-lhe glória. O palácio estava cercado, helicópteros voavam, o exército do Império Mundial cercava o prédio. Que ninguém registre isso, ordenou-se aos fotógrafos e aos câmeramans que deixassem seus filmes na sala. Ordem do primeiro-ministro, disse o porta-voz. Que ouçam, nos 3 próximos anos e meio, não choverá sobre a terra. A partir de hoje, ordenaremos pragas sobre a terra. Seu fim será muito triste, se dirigiu à segunda besta. Dia após dia virão as pragas do Senhor sobre a terra. O mundo saberá e verá na hora certa quem é o Senhor. Enquanto agiam os 2 homens de Deus, na tena, simultaneamente via no céu os anjos trabalhando e agindo. Percebi que eles pronunciavam cronometricamente o juízo, e 7 anjos se preparavam para
receber das mãos dos querubins as 7 taças da ira de Deus e se preparavam para derramá-las sobre a terra. Os querubins tomavam das mãos dos anciãos. Elas eram resultados das orações proféticas feitas por todos os santos em todos os tempos. Estas pragas finalizam e consumam literalmente o juízo de Deus sobre a terra, disse o anjo. As 2 testemunhas têm muito poder, exclamou o Ângelo. Sim, elas têm as chaves do céu. Tudo que elas ligam na terra, nós ligamos no céu. Hoje essas chaves estão com vocês, disse o anjo. No dia das 2 testemunhas, as chaves vão passar para eles. Sim, nós também movemos os céus assim? Perguntou o Ângelo. Sim, igualmente, continuem. Os anjos se preparavam para derramar as taças da ira de Deus. O mar cristalino se transformou em água de fogo. Apocalipse 11:2. Daniel 7. De repente o céu mudou. Rapidamente tragam as harpas e mais roupas. Eram os anjos preparando a chegada dos últimos mártires. Os outros estavam diante do altar de incenso e cantavam e clamavam. Todos recebiam harpas e tocavam e cantavam cânticos novos. O cântico era conhecido no céu e na terra, mas eles mudavam a melodia cada vez que cantavam. Grandes maravilhas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Serão manifestos. Deuteronômio 32:3, Salmos 145:17, Oséias 14:9. Os anjos voavam rapidamente e a voz das 2 testemunhas eram ouvidas nos céus. Os 2 estavam entrando na praça da cidade e revoltaram o seu coração ao verem homens e mulheres adorando a imagem da besta. Que sejam feridos de úlceras os homens que têm a marca da besta e que adoram a sua imagem. Imediatamente nos céus os anjos obedeciam à ordem que vinha da terra, e dores terríveis vieram sobre os adoradores. E eles caíram no chão com dores, outros correram. Medo e pânico começaram a tomar conta da cidade, e todos temiam as 2 testemunhas, mas ninguém via como desapareciam rapidamente, ninguém ousava tocá-los, tudo era simultâneo. Eles falavam na terra e os anjos derramavam as taças dos céus. Eles sabiam do poder que tinham as chaves do reino. O trono está cheio de fumo, porque cada taça é derramada primeiro sobre o altar. Se derramava como incenso, e com a mesma taça tiraram do fogo e derramaram na terra. O fumo é o cumprimento da profecia e glorificava a Deus. A taça derramada é o juízo sobre os homens. Apocalipse 8:3-5. Apocalipse 15:5-8. À medida que os segundos passavam no céu, os anjos atentavam para as palavras ditas pelas 2 testemunhas. Elas não podiam se separar uma da outra, porque não havia concordância entre elas, e os anjos não poderiam atuar. Que as águas do mar e dos rios se convertam em sangue. Amém, dizia uma logo depois. Os 2 anjos derramaram a segunda e terceira taças sobre a terra, e houve angústia e sede. Justo é o Senhor, disse o anjo guardião das águas da terra. Apocalipse 16:5. O anjo que jogava o incenso no altar disse: Teus juízos são verdadeiros e justos. Apocalipse 16:7. As 2 testemunhas têm poder sobre as coisas do céu, da terra e do mar, exclamei. Sim, eles ordenaram as taças da ira de Deus. As taças estão ligadas a juízos sobre a terra, o céu, o mar e rios, e sobre os homens. Apocalipse 11:6. Eles vão ferir o sol no firmamento a cada vez que levantarem para proclamar publicamente a glória de Jesus. A primeira besta procurará matá-los. Queria vê-los.
A mensagem das testemunhas era simples: temei a Deus e dai glória, Ele reina. Mas os homens da terra blasfemavam, os hospitais estavam cheios, pessoas sem braços, com as mãos seguras na outra fora do corpo, homens sem cabeça, ainda vivos, caminhavam em direção ao hospital e não morriam. A morte fugia dos ímpios da terra, ninguém morria, era horrível ver gente violentada e dilacerada e que ainda vivia. Pessoas sentiam dores, perdiam sangue, mas não morriam. Os hospitais não tinham lugar para os suicidas. Eles tentavam a morte e não morriam. Não havia cura, não havia morte para eles. Somente os que eram salvos morriam. A morte era então uma bênção para os que davam glória a Deus. Era bem-aventurada a morte dos justos. Os ímpios invejavam os salvos que morriam. As duas testemunhas visitaram o anticristo. A reunião dentre eles foi negra. Escureceu o céu sobre seu palácio. Ninguém se entendia. Tremores de terra estavam se ouvindo nos rádios e televisões. Rei do Oriente, insatisfeitos, estavam marchando em direção à Palestina para lutar contra o anticristo, e nações do mundo inteiro estavam se preparando para uma grande guerra. Os reis estavam endemoniados. A organização das nações foi desfeita e todos seguiam seu próprio instinto. O anticristo se levantou e nesses dias houve um grande terremoto na terra. Está consumado. Simultaneamente ouvi esta frase no céu. Era a voz do leão. O leão se levantou do trono, trocou a roupa e vestiu-se de vestes sujas de sangue. Elas estiveram guardadas por muitos dias. Isaías 60, 1-3, Apocalipse 19, 11-14. E seguiram-lhe os exércitos celestiais. Era a hora da grande guerra. As portas do templo da cidade se abriram no céu e o leão saiu para vencer. O diabo estava enfurecido na terra. O lago de fogo abriu sua boca. Os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do Cristo, clamaram os anjos. Brum! Um grande estrondo. Que foi isto? A cidade chegou a seu lugar. A terra está aí embaixo, disse o anjo. Ai, meu Deus! Deus meu, que vou fazer? Não deu tempo de voltar à terra. Que vou fazer? Estou tremendo. Não podemos ficar aqui. Temos que voltar. Ao quê? Que é? Neste instante entraram vivos nos céus. As duas testemunhas haviam ressuscitado e com elas milhares de santos de toda a terra entraram pelas portas de cristal. É o fim da primeira ressurreição. Eles cantavam e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse 15, 2-4. O céu se preparava para lutar. O templo futuro da Jerusalém terrena foi aberto dentro da grande cidade. O tabernáculo de Deus, desse templo, saem as ações proféticas da dimensão que há de vir. Viu os santos montados em cavalos brancos, seguindo ao Cordeiro. Ei, espere um pouco. E aquele cavalo vazio é o teu cavalo? E por que não estou lá? Porque ainda estás aqui. É hora de voltarmos, disse o anjo. É melhor voltar. Saímos da dimensão do que há de ser e voltamos para a cidade santa,
pelas portas do templo. O trono estava em glória. Olhei para o trono e ainda era o Cordeiro. Descansei, estava na dimensão do que é. Apocalipse 15:5. Passei um susto, havia me esquecido que Deus se move no presente e eu estava no futuro. Meu futuro selado? Depois de todas as informações sobre a Nova Jerusalém, encontrei-me outra vez com o Cordeiro. Podia ver o trono através da revelação nos tempos que era, na dispensação do mistério escondido, Efésios 3, 9. Nesse tempo era um trono, 4 querubins, uma única manifestação de Deus. Antes de haver a imagem manifestada, ao retroceder-me no tempo, me foi revelado os dias anteriores à inauguração da cidade. Havia um trono conforme a visão de Ezequiel 1:10. Na visão de Apocalipse 4, o trono é estabelecido dentro da cidade e ao seu lado o Cordeiro, o qual também o assumiu. Este é o período que inclui todo o passado, presente e futuro do tempo humano. Dentro do período que fui levado ao futuro e completei muitas coisas que ainda são mistérios. Na fase do que deve ser, há novamente um trono e no qual está sentado o Cordeiro, e no corpo do Cordeiro está assentado toda a plenitude da divindade. O Cordeiro também é a lâmpada e o restante da divindade é a luz. O Cordeiro é a imagem do Deus invisível. A divindade é vista pelo corpo do Cordeiro. O Cordeiro foi glorificado na divindade só individualmente. João 12:32. Aqui se verá real no corpo do Cordeiro um só Senhor. Efésios 4:5-6. Outro trono que ficou vazio foi dado aos vencedores. Apocalipse 3:21. Eu sou o que era, o que é e o que há de ser. Ouviu a voz do trono. Se vou ao passado, o passado se torna presente. Se vou ao futuro, o futuro se torna presente. Se torna presente. Assim só me manifesto no presente. Senhor, o anjo falou-me que já é hora de voltar. Estou convencido que é hora de voltar, mas desejo ficar. Estou contigo. Tua vida de fé não está completada. Se as minhas palavras geradas e reveladas continuarem em ti, farás obras maiores, serás grande diante de mim, sendo obediente e humilhando-te. Deixo de minhas mãos, estou aqui intercedendo pelos santos. Se me confessas diante dos homens, confesso teu nome diante dos anjos e do Pai. Apocalipse 3. Meu espírito se move na terra, de lá podes realizar mais por minha glória, que aqui no céu, os anjos obedecem à dispensação da graça que está manifestada na terra. Aqui não podes fazer nada, aqui esperamos pelos resultados da operação da graça. Agora é hora de atar lá para que os resultados sejam manifestados aqui. Queres ficar? Não, Senhor, desejo voltar. Todos estes profetas quiseram ter a oportunidade que tu tens, disse o Cordeiro. Quis falar ao Pai. Senhor, quero falar com o Pai. Tu não compreendes? Eu sou o verbo da divindade. João 1:1-3, 1:18. Sem mim não te pode falar. Eu fui escolhido por sua vontade para ser a habitação de toda a plenitude. Brevemente já não o verão ali sentado. O meu filho amado, e a voz do Cordeiro passou a ser a voz do Pai, e me assustei. Senhor, é a imagem da divindade, através dele. Ângelo, eu me recebo. Na carne, quem vê o Cordeiro vê o Pai. O Pai fala através de mim. Agora era o Cordeiro que falava. Antes, em minha encarnação, quem via a mim via o Pai. Mas agora, nesta faceta da eternidade, depois de minha ressurreição, quem vê a mim e em mim fala ao Pai. No futuro, o Pai vai habitar em mim no que há de ser, e serão todos em mim,
e eu em todos. O Pai é espiritual, luz, glória, mas o corpo do Cordeiro será o centro de proeminência, de congregação e de sujeição. Efésios 1:10. Eu me sujeitarei ao Pai, para que definitivamente o Pai habite em mim para sempre, assim como eu estou em ti, Ângelo, e tu estás em mim. 1 Coríntios 15, 25 a 28. Tu fostes primogênito da criação, Senhor. Tu fostes criado? Não, Ângelo, eu não fui criado, eu sempre fui Deus. Deus não foi criado, nem gerado, nem como homem tive pai humano, nem como Deus tive pai divino. Como homem tive pai divino, o Espírito, mas como Deus nunca tive pai divino, nunca fui gerado, nem criado como Deus. Como homem fui gerado e ele me chamou de filho. Em minha encarnação como homem, como verbo encarnado, aí ele passou a chamar-me de filho e eu o passei de chamá-lo de pai. Hebreus 1, 5 e 6. Foi de meu agrado que sim fosse, me humilhei para isto. Filipenses 2, 5 e 6. Antes não havia as palavras filho e pai. Filho e pai são nomes para depois da encarnação. Por isto, o tudo em todos não levará ao que era antes da encarnação. Quando acontecer o tudo em todos, saberás o meu novo nome, o excelente nome que tenho herdado. Foi herdado porque já existia antes, mas ninguém o conhece, senão a divindade. Quando o Espírito disse que fui o primogênito da criação, se referia à imagem de Deus, que é meu corpo humano. Minha imagem foi criada como uma roupa é planejada pelo costureiro. Mas a pessoa que a vestiria já existia.